ABRAT e é presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais. Antônio Fabrício, eu costumo dizer que ele é um líder de Minas e é um líder do Brasil. Temos também Jefferson Calasta, que está aqui conosco, advogado, ex-presidente da ABRAT, como bem lembrado aqui pela nossa presidenta Alessandra, percorreu o Brasil inteiro com as caravanas da ABRAT, num momento também muito importante para a advocacia trabalhista, que foi a implementação do PJE, que foi um grande desafio. E na gestão do Calasta, nós vimos aí mais uma vez a ABRAT na linha de frente, uma expressão que agora está muito usada, e a ABRAT está sempre na linha de frente, combatendo o bom combate. E hoje nós estamos aqui também com a nossa vice-presidente, Arlete Mesquita, nosso secretário-geral, Vitor Noé, ambos advogados trabalhistas atuantes e que vão colaborar aqui conosco para essa dinâmica nessa live, fazendo perguntas para os nossos convidados. Eu inicio passando a palavra para o Dr. Antônio Fabrício, para que possa fazer considerações iniciais sobre o tema da live. A palavra é sua, Fabrício. Boa tarde a todos. Nesse espaço que a ABRAT tem ocupado às 17 horas e já virou um horário cativo para os advogados trabalhistas. Então, agradeço muito o convite de tratar de um tema, só fazendo uma correção. Na nossa gestão, nós não trabalhamos com o tema juspostulante, nós trabalhamos para extinguir o juspostulante, que foi o nosso trabalho pontuado nesse período. As minhas considerações, eu quero cumprimentar todas, a presidente Alessandra, a diretora Carla, a vice-presidente Arlete, Vitor Noé e meu grande companheiro Jefferson Calasta, quem admiro a todos vocês e tenho o prazer e a dificuldade de ter. Fabrício, você travou. Deu no Brasil. Lembrando Fabrício, retoma um pouquinho porque ficou travado um pedaço. Tá, mas é o seguinte, eu vou tratar de por que existe o juspostulante e como ele evoluiu no Brasil. Quero lembrar que a Justiça do Trabalho ela se inicia no Brasil através de comissões de conciliação que não se dava pelo Poder Judiciário. E essas comissões, elas tratavam de tentar conciliar, chamadas comissões paulistas, empregados e empregadores. E as pessoas se dirigiam a essas comissões quando tinham algum problema. Logo depois, quando essas comissões passam para o seio do Estado e depois são admitidas na Justiça do Trabalho, e em 1941, quando se unifica a Justiça do Trabalho, vão se criar as juntas de conciliação e julgamento, e eu já vi em várias dessas, hoje, várias do trabalho, placas escritas que as juntas eram mais de conciliação que de julgamento. E o acesso era um acesso, como eu disse, administrativo, em que não era obrigatório ou essencial a presença do advogado. Daí surge a possibilidade de se litigar nos meios trabalhistas sem o advogado. E, muito menos, se falar em honorários, o que já existia nos outros ramos do direito, mas não existia no direito do trabalho. A Justiça do Trabalho, em 43, recebe uma legislação unificada, que é a CLT, e a CLT vai trazer o artigo 791. E o artigo 791 diz que empregados e empregadores podem procurar a Justiça do Trabalho para ajuizar ou se defenderem sem a presença do advogado. Lembrando que, em 1943, a hora extra no Brasil era de 20%, não se discutia danos morais
na Justiça do Trabalho. Não se falava em índices de correção tão complexo como se diz hoje. Não se sonhava em falar de URP, Plano Collor, de Bresser, de PCA, de PCAE, de TR, que é um dos temas que está na ordem do dia. O aviso prévio era de 8 dias, então as lides eram muito menos complexas. Daí, a defesa, como se vê na CLT, dentro da sua previsão, é oral em 20 minutos. Isso tudo é dentro de um conjunto de uma economia praticamente rural no Brasil, de uma CLT que não atingia nem os trabalhadores domésticos, nem os trabalhadores rurais, atingia os trabalhadores urbanos, que eram poucos, e dentro desta lógica é que se tem a possibilidade de ir à Justiça do Trabalho se defender, é que se tem a possibilidade de ir à Justiça do Trabalho reclamar sim. Porém, a Justiça do Trabalho vai ganhar um outro corpo, um outro vulto, a partir da Constituição de 88 e mais depois da Emenda 45, que N matérias passam as matérias passam a serem julgadas pela Justiça do Trabalho, o que vem a Constituição com o artigo 133, com o advogado é essencial à justiça, e depois a complexidade das lides e, por último, o processo judicial eletrônico. Se para nós, e o presidente Jefferson sofreu muito com isso, nós tínhamos dificuldade imensa com o PJE. O PJE era um videogame. Você ia, colocava sua petição, aí você perdia tudo, voltava para a fase inicial, e isso foi um dos ganhos que a ABRAT conseguiu para a advocacia, porque foi a ABRAT que solicitou ao TST que os PDFs pudessem ser juntados como defesa, o que não era possível no início. Agora, imagine alguém reclamar pelo PJE, na Justiça do Trabalho, sem advogado, e é o que eu digo, não estou aqui como dirigente ex-dirigente da ABRAT, ex-dirigente da Ordem, conselheiro do Conselho Federal, para defender uma coisa que chama reserva de mercado. Eu estou aqui para defender que todo cidadão, pobre ou rico, tem direito de uma defesa e de uma representação de qualidade. Essas são minhas palavras iniciais e nós continuaremos lutando contra essa questão que o TST coloca para nós e vamos continuar dialogando com o TST. Eu passo a palavra agora para o nosso ilustre convidado, também, Dr. Jefferson Calaça, para as suas considerações iniciais sobre esse tema tão desafiador dessa nossa live. Jefferson, você está sem som. Liga seu microfone. Continua sem som. Seu microfone está desligado, Jefferson. Agora. Agora sim. Ok? Boa tarde a todos e a todas. Recuperado o som. Caetano dizia, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Neste momento, nesse país e no mundo inteiro, é assim que a classe trabalhadora se sente. Completamente desprotegida. Precariedade por todos os lados. E é dessa maneira que eu gostaria de iniciar a nossa intervenção nessa live. Saudando a ABRAT, na pessoa da nossa presidenta, Alessandra Camarano, ao nosso mestre, querido, paradigma meu do ponto de vista ético, profissional, de associativismo, meu querido Antônio Fabrício, com quem a gente caminha junto há muito tempo, a querida Carla Patrícia, ao Vitor Noé, a Arlete Mesquita. Quero saudar aqui todos os presidentes de associações estaduais que aqui presentes estão. Saudar também todos os dirigentes de associações, todos os advogados, advogadas, estudantes, dirigentes sindicais e as pessoas queridas que estão conosco. E eu gostaria, Fabrício, já de imediato, uma citação aqui para minha querida Lília,
amor da minha vida agora, que está nos assistindo. A Alessandra Camarano teve a gentileza de nos colocar aqui a imagem dela, que está agora, nesse momento, com o meu querido amigo Antônio Faria, com a Marília, sua esposa, Dona Márcia, e aqui no escritório a equipe Marcelo, Lucas e Cláudia, que estão aqui nos acompanhando. Gente, navegar é preciso, mas nesse momento resistir mais do que nunca. E a Abrat está de parabéns por estar no fronte dessa resistência. Estamos juntos nessa luta. O Jus Postulandi é apenas um dos itens desses capítulos. E agora nós passaremos a fala para a doutora Arlete Mesquita, para que dê início aí aos questionamentos, para que possa extrair aí dos nossos convidados um conteúdo que está nos desafiando e por isso nós estamos aqui. Boa tarde a todos e todas. Na pessoa da nossa presidente, Alessandra, cumprimento todos. E já vou partir aqui para o meu amigo Fabrício. Ele já iniciou dizendo do nascimento do Jus Postulandi lá na esfera ainda administrativa. Ratificou aí que no mandato, enquanto a Abrat, travamos uma luta contra esse Jus Postulandi. Então, eu pergunto, Fabrício, esse Jus Postulandi, com toda essa ênfase agora, ela vem numa crescente? Como é que acontece isso de 43 até esse exato momento? Eu vou usar as palavras do ministro Arnaldo Susequinde, que eu tive a oportunidade de conviver com ele nos 10 últimos anos de vida dele. Ele é um dos autores do 791 e foi chamado em 2007, Arlete, para fazer um projeto de lei para criar honorários para os advogados na Justiça do Trabalho, não esses honorários que existem em pós-reforma, mas um outro tipo de projeto de honorários, e extinguia o Jus Postulandi. Ele disse, com essas palavras, o Jus Postulandi é um cadáver que está na CLT e precisa ser retirado. Então, o próprio autor do artigo já não defendia mais o artigo e foi, junto com o Benedito Calheiros Bonfim, autor de um anteprojeto de lei a pedido do Adida Mu, que era presidente da OAB do Rio de Janeiro, para extinguir o Jus Postulandi. O Jus Postulandi vinha até essa resolução da Corregedoria numa decadência total, numa decrescente gigante, sendo que alguns estados, o setor de atermação nem existia mais. Ou se existia, estava em desuso, não era procurado. Vamos fazer uma distinção. A diferença de Jus Postulandi para atermação. Jus Postulandi é um direito que as partes têm, previsto no 791, de postular na Justiça do Trabalho, irem sem advogados, de postularem sozinhos, de se defenderem, sem a formação técnica que o advogado tem. A atermação é um setor da Justiça do Trabalho em que o tribunal oferece o serviço em que tem um profissional, que não necessariamente formado em direito, que está naquele setor, mas concursado do tribunal, que está naquele setor para receber reclamações dessas pessoas que procuram. Então, alguns estados, como é o caso de Pará, Minas Gerais, ainda tinha uma procura grande no Jus Postulandi, mas vários estados, os tribunais já tinham feito convênios com sindicatos, uma lista de escritório para encaminhar quem procurasse. Em alguns casos, núcleo de prática de universidade, o que eu também não concordo, porque eu acho que os núcleos de prática de universidade, de modo geral, devem tratar de outras questões, mas era uma forma de que os reclamantes que chegassem na Justiça do Trabalho procurassem. Então, vimos recentemente, no caso do Rio Grande do Norte, tentar, através do tribunal, fortalecer a atermação e estimular o Jus Postulandi. Temos a experiência relatada, e está aqui o nosso secretário-geral, que é de Rondônia, na própria exposição de motivos e no exemplo da portaria da Corregedoria sobre Rondônia,
Mas, de modo geral, e em grande parte do Brasil, os setores de atermação ou já estavam desativados ou nem eram mais procurados. Então, o Brasil é gigante, são muitos Brasis, mas as petições sem advogados, elas já não eram mais a regra. Eu, quando comecei a advogar, Arlete, em 1993, era muito comum eu chegar na Justiça do Trabalho, do outro lado, eu representando um reclamante, por exemplo, do outro lado um contador, uma dona de casa sozinha, o dono da padaria, e ao longo do tempo nós fomos vendo que as partes começaram a procurar advogados pela celeridade da Justiça do Trabalho, pela rapidez, pela entrega da prestação jurisdicional que a Justiça do Trabalho sempre teve. Então, antes, a Justiça do Trabalho morosa, no início dos anos 90, final dos 80 início dos 90, aqui em Minas, um processo era distribuído para o TRT e demorava 1 ano e meio para que a Procuradoria desse parecer, porque era competência da Procuradoria do Trabalho falar em todos os processos. Então, havia um represamento muito grande com a agilidade da Justiça do Trabalho, com a entrega da prestação jurisdicional. A Justiça do Trabalho ganhou uma outra roupagem, um outro respeito, e nós somos testemunha, nós somos de uma geração que viu crescer e fizemos com que crescesse o respeito em relação à Justiça do Trabalho. E as pessoas passaram a ter o hábito de procurar o advogado, de saber que sem o advogado seria muito pior. É o que eu digo, o pior advogado do mundo acompanhando uma pessoa, um reclamante, não deixará fazer determinados acordos que ele faria sozinho. Então, por essas e outras, a atermação perdeu força e o jus postulante parou de ser exercido em grande parte, ficando residualmente as ações menores. Mas, como eu disse, o pobre ou mais aquinhoado precisa de uma representação de qualidade, de uma representação técnica de qualidade, que é só o advogado que pode dar. Um advogado. Okay. Doutor Vitor Noé, nosso secretário-geral, quais são aí os seus questionamentos, as suas aflições, para que o nosso convidado possa aí nos mostrar aí algum caminho, alguma luz? É a tua palavra. Bom, inicialmente, parabenizar a escola, a Abrat, na pessoa da nossa diretora, doutora Carla Patrícia, na pessoa da nossa presidente, Alessandra Camarano. Cumprimentar aqui as advogadas do Norte, que eu estou vendo que estão participando da live aqui, doutora Iana, lá de Roraima, doutora Meire Coen, do Pará, doutora Zene e doutora Sandra Novaes, minhas conterrâneas de Rondônia, e aí, através dela, estender os cumprimentos a todos. Bom, sem delongas, eu estou aqui na mão com um livro de 2013, que foi lançado, Fabrício, em 2013, no CONAT, né, do Rio de Janeiro, que era em comemoração aos 50 anos da ACAT, né? E tem Jefferson, tem um artigo do Benedito Calheiros Bonfim, que ele fala sobre a necessidade do advogado, ele ter uma perspicácia, percepção aguda e raciocínio rápido. Esses são os 3 adjetivos que ele utiliza, o grande e o saudoso Benedito Calheiros Bonfim. E diante dessa afirmação dele, eu peguei um indago ao nosso querido é o Jefferson, né, que vai responder essa pergunta, não é isso? Então, eu indago ao querido Jefferson Calaça. O trabalhador ele possui meios técnicos para ter acesso a uma justiça de qualidade? Meu querido Vitor, um prazer muito grande estar com você aqui na live. Lhe acompanho muito pelo Instagram, nos seus exercícios lá, nas capoeiras da vida, né? E tenho aprendido muito com você, né? Nessa pandemia, você está ali ensinando a como manter a forma física. Mas vamos à pergunta. Você pergunta se o trabalhador possui meios técnicos para ter acesso à justiça do trabalho de qualidade, esse acesso de qualidade. Vitor, eu entendo o seguinte, nós vivemos recentemente no nosso país 2 momentos históricos. O primeiro foi a partir de 10/11/2017, com a malfadada reforma trabalhista. Ora, com a reforma trabalhista, inverteu-se a lógica protecionista. A parte econômica passou a ter a prioridade absoluta.
reclamações passaram a ser líquidas. Valores teriam que ser explicitados. Custas, honorários periciais, honorários advocatícios, sendo devidos e condenados para qualquer item de qualquer reclamação trabalhista que fosse improcedente. Ora, isso fez com que o direito de ação dos trabalhadores fosse extremamente abalado. Aqui, em Pernambuco, a gente teve uma redução de mais de 60% das ações, porque, de um modo geral, criou-se um temor, um receio, um medo muito grande de que o ajuizamento poderia beneficiar o mau empregador. E a Justiça do Trabalho, que sempre foi tida como a Justiça do Trabalhador, passou a ser vista, então, como a Justiça do Empregador. Então, esse primeiro golpe em cima dos trabalhadores, a partir de 10/11/2017, ele vem logo em seguida, acompanhado agora da pandemia do Covid em 2019. Ora, a pandemia joga todo mundo numa situação de que não existe mais nenhum contato presencial a partir, basicamente, do dia 22 de março. E aí surgiu a ideia, através do TST, ou mais precisamente do CNJ, das audiências de instruções telepresenciais. A ABRAT se rebelou imediatamente, fez uma campanha nacional, acompanhada pelas associações estaduais, de que a audiência fora do foro é desaforo. E por quê? Porque o nosso principal argumento é que os trabalhadores não possuíam, nem possuem, os meios técnicos necessários para participar dessas audiências telepresenciais. Ora, da mesma forma, eles não que se antes da reforma e durante, a partir de 10/11/2017, já também não possuíam qualquer meio de poder liquidar a ação trabalhista, de poder apresentar valores, de poder definir esses valores quantificados. Como vão ter esses meios agora técnicos necessários para atuar, para acessar a Justiça do Trabalho de uma maneira pessoal? Então, o juiz postulante, na verdade, é um grande engodo, porque o trabalhador sozinho, sem a assistência de um advogado, ele vai ficar nas mãos de quem? De um técnico da Justiça do Trabalho, que sequer é advogado, que não possui qualquer conhecimento jurídico. E aí, obviamente, nessa situação de pandemia, é pior ainda. Por quê? Porque é tudo do ponto de vista, não há qualquer contato presencial, vai ser um contato online. Então, se a situação já era ruim, é uma situação pior ainda. Esse incentivo ao juiz postulante do ministro Aloysio Corrêa, corregedor do TST, veio em péssima hora, com o argumento falso de proteção aos vulneráveis, quando, na verdade, ele protege exclusivamente o setor econômico, porque o trabalhador vai ser iludido a procurar a justiça, procurar os seus direitos sozinho, sem qualquer qualificação nos seus pedidos, e aí cair na arapuca de poder ser condenado em itens de pedidos, e que sejam considerados, julgados improcedentes, e ter que pagar ainda por cima ao mau empregador. Daí a conexão entre o que veio da reforma trabalhista e o que está se propondo agora com o juiz postulando. Não existe meios técnicos alguns, nem para audiência telepresencial, nem para ajuizar sozinho, e até os advogados, nós estamos com receio de ajuizar ações para que não gerem prejuízo para os trabalhadores, porque se os trabalhadores ajuizarem ações e não tiverem êxito nos seus pedidos, serão condenados a pagar os maus empregadores. Então, Vitor, não resta a menor dúvida que isso é uma falácia que protege tão somente ao setor econômico do nosso país. Obrigada, Jefferson. Arlete? Então, já nessa esteira aí, Jefferson, e essa vai para você, como é que fica o jus postulante, o artigo 133 da Constituição Federal, que garante a nossa indispensabilidade frente a essa nova etapa do jus postulante? Eu acho que era bom fazer essa pergunta ao Fabrício, para a gente ficar no ping-pong. Né? Então vai diretamente para você, Fabrício. O fone. Bom, Fabrício. Atenção. Arlete, ok. Eu vou dizer para você, esse é o principal fundamento que a gente sempre utilizou
para tentar acabar com os justos postulantes. Deixa eu dizer um pouco aqui. Quando fomos para dentro do Congresso Nacional para explicar a questão do fim do jus postulante, e aí eu volto para o início, onde a presidente Alessandra tratou da questão se o jus postulante é acesso à justiça ou aniquilação de direitos, eu tive como grande desafio, e todos aqueles que trabalharam junto, de mostrar isso. E quando a gente chegava no governo, o governo dizia, olha, honorários até a gente entende que dá para passar e tal, mas acabar com o jus postulante não, porque é o jeito que o empregado tem de ir para a justiça. Não é. Há, como diz o Jefferson, uma falsa ilusão de que a pessoa ir à justiça sozinha acessa a justiça. E aí não vai ser. E quando a gente dizia que o artigo 791 era posterior ao 133 e que constitucionalmente não estava recepcionado pela Constituição e que havia necessidade, porque até no juizado especial tem um limite, na Justiça do Trabalho não tem. Se alguém quiser... um problema gigante. Como eu disse no início da minha advocacia, era como um engenheiro fazer defesa. E depois eles nos procuravam para fazer o recurso. Só que nós estudamos 5 anos na universidade e vamos aprender, dentre outras coisas, como, por exemplo, a questão do princípio da impugnação específica. Quando vai alguém fazer uma defesa que não tem informação técnica, ele vai fazer uma defesa genérica. E essa defesa genérica vai levar a consequências e a condenações muito maiores. Quando o reclamante chega sozinho, e eu vou contar, Arlete, um fato que eu vi, uma mulher grávida de 4 meses, sem advogado, que tinha ido pelo jus postulante, fazendo uma audiência na Justiça do Trabalho. O juiz, na época, não falou para ela voltar com o advogado, porque muitos juízes aqui em Belo Horizonte faziam isso. Chegava sem advogado numa audiência, olha, é um caso complexo, o senhor vai ter que impugnar isso aqui, volta com o advogado. O juiz fez um acordo em que ela recebeu 4 meses, e nem 9, e nem 9 mais a licença maternidade, e nem mais 30. Como eu disse, nenhum outro profissional, nenhum profissional da advocacia aceitaria isso. Então, a necessidade do advogado está nessas questões. Se quiser alegar a inconstitucionalidade do 791, está aí a possibilidade de discutir, porque o advogado é essencial, e mesmo aonde já tiraram o advogado, como no juizado especial em algumas ações, há limite para isso. E é engraçado que a Justiça do Trabalho não tinha honorários para o advogado trabalhista, mas se você, depois da emenda 45, ajuizasse uma ação requerendo não vínculo de emprego, mas uma relação de trabalho e receber questões da relação de trabalho, você tinha direito de honorários. E aí mostra a diferença e a discriminação com o advogado trabalhista que já vem há tanto tempo. Então, a maior dificuldade dentro do Congresso que nós tivemos de acabar com o jus postulante é que passa uma falsa sensação de que as pessoas terão mais facilidades de procurar a justiça do trabalho porque existe o jus postulante. E, na verdade, é uma forma de enterrar direitos, porque imagina alguém numa audiência una, de rito sumaríssimo, em que a defesa é apresentada com 200 documentos, o juiz clica o computador e fala com o reclamante, que tem nenhuma formação, que não sabe escrever o nome, desenha o próprio nome, que ele tem 15 minutos para impugnar aqueles documentos. Ele não sabe o que é documento, ele vai saber o que é impugnar? Então, essa é a importância do advogado, essa é a falsa sensação, e é isso que nós devemos deixar claro, que nós estamos defendendo que o cidadão tenha esta possibilidade de estar bem representado em juízo. Vitor Noé, agora é com você. Para o Jefferson. Eu vou direcionar essa pergunta ao Jefferson Calata novamente.
Nós sabemos que com a edição aí da emenda número 45, houve alteração do inciso 1 do artigo 114 da Constituição, com ampliação da competência da Justiça do Trabalho. O artigo 791 da CLT, ele determina que empregados e empregadores eles poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho. E a indagação é, essa faculdade do juspostulante, ela está restrita à relação de emprego ou ela também está ampliada às outras relações que são albergadas pela competência da Justiça do Trabalho? Belíssima pergunta, Vitor. Belíssima pergunta, Vitor. E aí eu gostaria de dizer a você o seguinte. Primeiro, essa faculdade ela restringe exclusivamente a relação do emprego e já está praticamente extinta no país há muito tempo. Não é? Como, inclusive, disse aqui há pouco o nosso querido Fabrício. Eu lembro, inclusive, que, só para vocês terem ideia, no ano 2000, quando foi elaborada, editada a Lei 9957 de 2000, que instituiu o processo do rito sumaríssimo, já ali, já abalou tremendamente o juiz postulante. Primeiro porque as ações abaixo de 40 salários mínimos precisariam ser liquidadas, teriam que ser apresentados os valores de cada item. E isso aí dificultava extremamente a elaboração dessas reclamações, porque quando os trabalhadores dirigiam-se a algum tribunal para reduzir a termo, esses cálculos, muitas vezes, não encontravam um servidor que soubesse matemática e que, portanto, ia ter prejuízo naquele momento. O Fabrício citou um fato de um cidadão, de uma senhora que chegou grávida no tribunal, e eu me lembro, Fabrício, eu estava nos sindicatos humanitários e um trabalhador chegou aos prantos para mim, porque ele estava acabando de chegar da Justiça do Trabalho, ele recebeu uma notificação de uma ação de consignação em pagamento e foi direto para a Justiça. Ele era um pré-aposentado e o acordo coletivo nosso para uma determinada empresa pública aqui do estado de Pernambuco define que se você tiver a menos de 22 meses da aposentadoria, você não pode ser demitido. Ele estava dentro exatamente desse período. Só que a empresa demitiu ele, entrou com a ação de consignação, ajuizou a ação de consignação dizendo que ele tinha se negado a receber, quando ele sequer foi notificado, e quando ele chegou na vara, o juiz foi e perguntou a ele se ele queria fazer a defesa dele, deu tempo para ele fazer a defesa, ele não soube fazer defesa coisa nenhuma, e aí o juiz encerrou, julgou na hora, tá certo? E fez o julgamento imediato, dando sindicato, ele já chega com a sentença procedente da ação de consignação, que não tinha havido recomendação, não tinha havido absolutamente nada, quitando o contrato de trabalho dele, porque a discussão ali era exatamente a quitação do contrato de trabalho. Então, vejam, na verdade, não, apesar de se restringir a relação do emprego, ela já nasceu natimorta, ou está natimorta, há muito tempo no nosso país. É preciso entender, como o Fabrício colocou aqui, que as reclamações passaram a ser mais complexas, passaram a possuir causas de pedir e pedidos que extrapolam simplesmente as verbas rescisórias. Aviso prévio, 13º, férias, FGTS, 40%, saldo de salários, seguro-desemprego. Extrapolam muito, porque agora nós temos ações já de muito tempo para cá, de várias décadas para cá, que discutem a questão das doenças profissionais, a questão dos acidentes de trabalho, as ações indenizatórias, aquelas que exigem provas técnicas, como adicional de periculosidade, adicional de salubridade, agora matéria simulada com relação à prorrogação do adicional do turno. Enfim, diversas ações que um funcionário do TRT jamais vai ter o conhecimento da doutrina e da jurisprudência que está sendo vigente, está sendo dominante nos demais tribunais regionais e no próprio TST. Ora, eu pergunto o seguinte, esse servidor, porque a recomendação número 8 da Corregedoria, do ministro Luiz Correia, ela diz assim, que ele vai se dirigir a um tribunal e diz, inclusive, que os tribunais devem divulgar isso, colocar nos seus sites, divulgar amplamente isso aí, que os trabalhadores poderão buscar os tribunais, que os tribunais vão determinar servidores para acolher esses pedidos e transformar isso na reclamação. E eu pergunto, esses funcionários que são técnicos colocarão nessas peças doutrinas, jurisprudências atualizadas? Esses funcionários, que tipo de peça ele irá fazer para o trabalhador?
será, sem dúvida alguma, uma peça rasa, uma peça sem qualquer qualificação, uma peça com a fundamentação muito medíocre. Por quê? Porque eu pergunto, alguém vai para um hospital para ser atendido por um assistente de enfermagem, por um assistente de medicina? Não. Nós vamos ser atendidos pelos socorros, até por um enfermeiro, mas por um médico. Do mesmo jeito que para cuidar da vida tem que ser médico, para cuidar das questões de propriedade, que é, no caso, o trabalho, que é a própria vida do trabalhador, quem cuida somos nós, advogados. Nós somos especializados para isso. Nós estudamos vários anos e nos especializamos e nos qualificamos para defender, no caso, o empregado ou o empregador. E aí, esse juiz postulante, na verdade, o que a gente vê é que é algo que veio para aniquilar o direito dos trabalhadores. É algo que veio para desmontar a justiça do trabalho, que já anda tão fragilizada. Portanto, meu caro Vitor, o artigo 791, como o Fabrício aqui colocou, o próprio Arnaldo Susequim, que foi um dos fundadores, um dos redatores da CLT, já dizia que deveria ser extinto. Então, retomá-lo agora, através de um argumento frágil, de que na região norte, esse é o argumento que o ministro está utilizando, na região norte, os trabalhadores estão vulneráveis porque não existem segmentos para atender. Falso, não é verdadeiro. Existe OAB em todos os estados do país, existem associações de trabalhistas em praticamente todos os estados e por todos nós aos trabalhadores para atender com qualidade e elaborar peças que realmente assegurem êxito na justiça do trabalho. Porque, do jeito que está, o que vai acontecer é que o trabalho procura o trabalho e iludido com peças rasas e serão condenados a pagarem o que não têm aos maus empregadores através de condenação de honorários sucumbenciais. Então, por isso que entendo que os honorários, os postulantes, é algo inexecrável, algo que deve ser condenado por todos nós, advogados e os trabalhadores do mundo geral. Obrigada, Jefferson. E antes de passar a fala para a Arlete, eu quero saudar aqui os colegas, as colegas que eu vejo pela plataforma do Zoom. Dr. Valfran dos Anjos, aqui de Mato Grosso, um grande advogado, amigo, referência. Dr. César Dória, doutora Cristina Targino, da AFAT, nosso colega de diretoria, Denis, Dr. Marcelo Batista, doutora Valdinete Araújo, Dr. César Dória, vejo também aqui a Lilian Brito, que nos acompanha, vejo também... Bom, não vejo mais porque saiu aqui da minha tela a lista dos participantes, mas depois a gente volta. Quero colocar já a Arlete para os seus questionamentos. Arlete, com você. Fabrício, vamos lá, ping-pong. Primeiro, artigo 133 da Constituição Federal, já deixa para trás esse 791. Aproveitando aqui o gancho do Jefferson, será dada uma estrutura para atendimento às pessoas para concretizar o jus postulandi? O jus postulandi, essas reclamações terão que estar dentro do PJE? Como é que fica essa estrutura? E mais, a súmula 425 do TST determina que o jus postulandi limita-se apenas às varas do trabalho e aos tribunais regionais. Como ficaria a situação dos trabalhadores nas demais ações e atos processuais? Os tribunais abrem aí o jus postulandi, vão para a imprensa. Agora, com qual estruturação? Porque a justificativa já se mostrou não cabível, né? Então, o que fazer? Diz aí. Eu estou rindo aqui, desde a hora que você começou a me perguntar, porque o TST contradiz a si mesmo. É a partir do momento que ele vem com
esse ato administrativo estimulando advogar ou as ações sem advogado, ao mesmo tempo existe uma súmula do próprio TST colocando os limites para o justo postulante. Então, primeiro, a pessoa que não tem formação educacional, né, ensino formal, porque tem outros saberes, o trabalhador tem muito mais saberes do que o ensino formal, mas vai à Justiça do Trabalho, faz uma reclamatória trabalhista. Ela vai correr pelo PJE, porque a última vara do Brasil que não era do PJE era no Pará e já tem anos que ela já veio, já foi inaugurada, o Brasil inteiro corre pelo PJE, então não vai ser por processo físico. Então, ele vai para a audiência, muito provavelmente a empresa vai estar com o seu advogado, ele vai estar sozinho, quando a pandemia deixar, ou então vai marcar uma audiência à distância, e ele pode ter, ou nem ter um telefone, ou ter um telefone daqueles de botãozinho, que não é smartphone, que não pega internet. Então, eu não sei quais os meios, porque a Justiça não falou se vai ter um espaço para o reclamante fazer a audiência dele. Então, no PJE, e eu acho que é intransponível, desde que surgiu o PJE, a Justiça do Trabalho tinha que ter recuado para a termação. E outra coisa, se a própria súmula do TST diz que é só até as varas, logo depois, então, o reclamante vai ter que procurar um advogado e vai ter que fazer o recurso, porque o tribunal não vai fazer recurso, o Poder Judiciário não vai poder recorrer, e ele, por mais que a gente vá para a CLT e diz, a CLT fala que tem recurso por mera petição, nós sabemos o que vai acontecer para frente. Então, Arlete, há um limite nisso. O TST limita a própria portaria, a própria resolução, resolução administrativa, e o reclamante ele pode ir só até certo ponto. E que bom que o TST limita até certo ponto, porque ele não teria condições técnicas de fazer esse recurso, e também não teria condições técnicas de fazer um recurso de revista. Talvez o maior desafio da advocacia é fazer um recurso de revista e subir direto. Subir com agravo já é uma grande vitória. Subir direto é um negócio dificílimo. Se nós não temos a certeza que nosso recurso vai subir, como um reclamante que tem nenhuma formação, no meu exemplo, que nenhuma formação, que ele pode ser, inclusive, ex-juiz, ele vai ter formação e vai conseguir, ou um advogado aposentado e tal, não tem problema, pode ter pessoas que vão conseguir, mas um país que 82% da massa salarial gira em torno de 3 salários mínimos, nós temos uma grande parte dos trabalhadores que não tem uma educação formal para poder tocar sozinho as suas ações. Então, assim respondo essa instigante pergunta. Obrigada, Fabrício. E eu quero saudar aqui os presidentes das associações que estão aqui conosco, nos acompanhando, tanto pelo Zoom ou pelo Facebook, o César Dora, presidente da AFAT, o Alberto de Poli, presidente da Associação do Paraná, Gleidson Soares, presidente da ANATRA, Rio Grande do Norte, os ex-presidentes da ABRAT, Clair, Silvia Burmeister, Newton Correia. Quero fazer também uma saudação muito especial para os meus colegas, minhas colegas na escola da ABRAT, Erazê, Cláudia Abud. Saudar também Silvia Mourão, nossa combatente aí do Norte, parceira de diretoria, Mary, quem mais? Davidson Calaco, de Minas Gerais. E, Vitor, com você, já para a última questão, para o último questionamento, e aí na sequência a gente já vai encaminhando para o final aqui da nossa live. Depois do Vitor, eu volto, depois para fazer o fechamento, eu passarei a palavra para a nossa presidente ao final.
vou direcionar para o Jefferson Calaça também, minha última indagação, é que hoje nós vivemos um momento de pandemia, né, da Covid-19. A presidente Alessandra falou logo no início, inclusive apresentando números assim assustadores, estarrecedores. E aí eu vou fazer duas perguntas, na verdade, uma. A primeira é, Jefferson, nesse momento de pandemia, qual seria o objetivo do juspostulante? Essa é a primeira. E a segunda, eu vou tomar um gancho de uma pergunta feita pela nossa mestra de Direito Sindical, aí, doutora Ellen Hassan, que está nos acompanhando no Facebook, e que ela pergunta o seguinte: como que os clientes vão nos achar se os nossos escritórios estão fechados? Então, são duas perguntas em uma. A primeira, repetindo, qual a finalidade e objetivo do juspostulante nesse momento de pandemia da Covid-19? E a segunda seria como os nossos clientes vão nos achar com os escritórios fechados. Querido Vitor, um abraço aos ex-presidentes da Abrat que estão aqui acompanhando conosco, o Newton Corrêa, a Silvia Burmeister, a Claída Flora Martins. Um abraço a cada um deles. Um abraço a Ellen, que fez essa pergunta. E vamos lá, vamos tentar responder. Eu vou pegar um gancho do Fabrício nessa questão do trabalhador sozinho em audiência. Eu me lembro que uma das vezes, Fabrício e Vitor, eu estava numa audiência assistindo uma das audiências, a gente chega, senta ali naquela cadeira, nas cadeiras tem lá e fica assistindo as audiências, e entrou um trabalhador sozinho. E do outro lado estava a empresa com um advogado. E aí, quando abre a audiência, inicia a audiência, a empresa junta assim, um calhamaço de documentos grandes, né? Muitos documentos, e certamente deveria ser um sumaríssimo, e o juiz vira para o reclamante e diz: o senhor deseja falar sobre os documentos da reclamada? E ele diz: desejo sim. Eu quero dizer que tudo isso é uma safadeza, porque me demitiram, porque não me pagaram nada. Enfim, foi muito mais um desabafo do que falar sobre documentos, porque não tinha condição alguma de falar sobre documento nenhum. Jorge Sotomayor diz que quando o empregador chega com esse catatal de documentos, ele sai extraindo. Às vezes chega com 5 convenções coletivas. O que é que o senhor quer tratar? Não, sobre a cláusula número 65. Tá bom. Então, vamos tirar aqui a página da cláusula 65 e o senhor pode levar o resto do dia. Então, 5 centenas de documentos ficam reduzidos a 5 páginas. Mas veja, essa situação em que o trabalhador vai viver não é culpa dele. É culpa da situação econômica do nosso país. É culpa, lá atrás, do desequilíbrio imposto por esse Estado capitalista que nós vivemos, por essa desigualdade social que nós temos. Então, veja, em tempo de pandemia, Vitor, a situação é muito pior, é muito mais agravada, porque essa pandemia é um fenômeno mundial. E aí a solidariedade que é pregada, que é propalada nas mídias sociais, nas redes sociais, o que a gente vê na prática é que é exatamente o inverso. É o grande capital se aproveitando da fragilidade da classe trabalhadora, dos seus sindicatos nesse momento, porque não pode aglomerar mais que 10 trabalhadores, porque se reunir mais de 10 trabalhadores é aglomeração, chama a polícia para dispersar. Portanto, greve nem se fala nesse momento. Reivindicações muito difícil, porque as reuniões são todas online. Então, os sindicatos estão extremamente fragilizados. A classe trabalhadora, no seu ponto de vista de organização, de mobilização, extremamente desestabilizados e desorganizados e fragilizados. Então, é nesse momento, veja, que a gente se pergunta qual é o objetivo de vir à tona algo como o juiz postulante, obrigando os tribunais a divulgarem, obrigando os tribunais a colocarem servidores, obrigando os tribunais a criarem uma estrutura para juiz postulante, para fazer o juiz postulante. Qual é o objetivo disso em pleno PJE, em plena pandemia, após a reforma trabalhista? Enfim, o que a gente percebe é que o grande capital ele é extremamente ganancioso e não tem limites. Vejam o que aconteceu e aí eles entendem que nesse período de pandemia é o momento ideal para rasgar a Constituição, para acabar com qualquer legislação, acabar com qualquer norma coletiva, e não foi diferente com as medidas provisórias do governo federal. O governo Bolsonaro editou 2 medidas, a 927 e a 936. A 936 logo de cara, o que é que ela disse? A 927 também. Tudo agora é através de acordo individual. Ou seja, elimine-se os sindicatos, elimine-se a organização dos trabalhadores. E aí, como tudo é individual, os acordos individuais é que terão validade. A 927 diz, sobre qualquer instrumento normativo, sobre qualquer legislação. Vejam que absurdo.
mas aí esses segmentos econômicos que receberam aí 1,2 bilhões do governo Bolsonaro, o setor financeiro, mas eles não satisfeitos. Agora, no sábado, no dia 27/6, a Confederação Nacional do Setor Financeiro vai ao Supremo Tribunal e aí pressiona o ministro Gilmar Mendes, né, com licença da palavra, ministro Gilmar Mendes, que mais uma vez profere uma decisão monocrática para paralisar a Justiça do Trabalho, para dizer que todas as execuções trabalhistas que estão discutindo nesse momento a aplicação da TR ou do IPCAE devem ser paralisadas, devem ser sustadas. E aí, dessa maneira, é uma posição extremamente contraditória, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha discutido isso. O TST já vinha aplicando desde 2015 o IPCAE, porque sabe que a TR não corrige coisa alguma. No entanto, o setor financeiro vem e paralisa, na prática, a Justiça do Trabalho, quando o TST ia decidir agora, e provavelmente favorável aos trabalhadores, com relação ao IPCAE. Então, vejam bem, parece que é algo combinado. De um lado, o ministro corregedor do TST aponta Gilmar Mendes e paralisa a Justiça do Trabalho. Nós teremos aqui agora a sessão do Pleno para tentar reverter ou dar um choque nisso aí, ou dar um chamamento feito à ordem nessa questão. E aí, novamente, a ABRAT, o Conselho Federal, presidido pelo Felipe Santa Cruz, está de parabéns por estar nessa luta para tentar derrubar esse posicionamento monocrático, absurdo, autoritário. Mas vejam, não é só isso. É algo que é pensado, que é determinado para atender um setor, que é o setor financeiro. Porque quem requereu isso aí foi a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, na ADC 58. Esse segmento recebeu 1,2 trilhões do governo Bolsonaro. E, no entanto, não abre mão. Vem dizer que o trabalhador enriquece ilicitamente quando requer a aplicação da correção monetária através do IPCAE. Então, o que é que a gente precisa dizer? Parece que nós estamos vivendo um filme de terror. Algo maquiavelicamente combinado. Por um lado, o TST estimula essa atenuação com prenúncio de atendimento aos mais vulneráveis, principalmente na região norte. E, por outro, o STF se dobrando ao grande capital financeiro para paralisar a nossa combalida Justiça do Trabalho. Eles querem e pretendem exterminar a Justiça do Trabalho. E já vem tentando isso durante décadas. Fizeram isso lá atrás, com Antônio Carlos Magalhães, naquela CPI, lá na época de Fernando Henrique. E não conseguiram. A ABRAT, ela está de parabéns, está no fronte dessa luta. Nós estamos no fronte da resistência. Como dizia o paraibano, pernambucano, Ariano Suassuna, queiram ou não queiram os juízes, somos madeira de lei que cumpriram rói. E Rui Barbosa dizia, a advocacia não é uma profissão para covardes. E é por isso que a gente entende que esse é o momento da resistência. Esse é o momento da gente arregaçar as mangas, online, seja da maneira que for, mas nós não podemos deixar eles acabarem com a Justiça do Trabalho. Portanto, amigo Vitor, eu não tenho dúvida que a pandemia, esse é um momento crítico, fragilizado, e solidariedade para esse segmento não existe, a não ser entre eles mesmos. Com relação à pergunta de Ellen, que diz como eles vão nos achar, Ellen, querida, é muito simples, é muito fácil. Todas as OABs possuem sites, possuem endereços nas redes sociais. As associações de advogados trabalhistas também, e nós, advogados, também. Ou seja, os trabalhadores têm como buscar e tem o Dr. Google. Hoje você pode colocar no Google que informam tudo sobre nós, tudo sobre as nossas vidas. Portanto, telefones, endereços, tudo pode ser contactado. Esse estímulo ao juiz postulante é algo que deve ser defenestrado, é algo que tem que ser condenado, não apenas por nós advogados, porque nós estamos aqui em defesa do mercado, nós estamos aqui em defesa dos direitos sociais, na defesa, aí sim, dos mais vulneráveis, dos mais fracos, dos mais oprimidos da sociedade. E essa voz nós levantamos há muito tempo, porque a ABRAT foi construída para defender o Estado Democrático de Direito. E não tenho dúvida, o que nós estamos discutindo aqui não é nada a não ser o direito à vida, o direito ao Estado Democrático de Direito, porque nós estamos vivendo um limite em que estão querendo instaurar um Estado autoritário. E não tenho dúvida,
a Justiça do Trabalho é uma pedra no sapato deles. Jefferson, lembrando que a ABRAT é a entidade que há 42 anos está aí na existência, na resistência, sempre combatendo o bom combate. E cada líder e cada presidente da sua história, ao longo desses 42 anos, sempre traçou e se pautou pela coragem em todas as ações, em todos os movimentos. E eu quero saudar também a Noélia Sampaio, da nossa comissão feminista da ABRAT, o nosso queridíssimo Alex Gurgel, nosso diretor, e também a Ellen Razan, que contribui aí conosco. Eu vou passar a palavra para a nossa presidente Alessandra, nós já estamos nos encaminhando para o final. Nosso Antônio Fabrício, conselheiro federal da OAB, tem um compromisso daqui a pouco, então nós vamos seguir aí o nosso cronograma. Alessandra, com você. Obrigada, Carla. É sempre muito maravilhoso ouvir pessoas tão combativas, pessoas com um estudo, pessoas com uma técnica extremamente importante que usam esse estudo, usam essa técnica em favor da existência, em favor da democracia. Muito obrigada, Fabrício, muito obrigada, Jefferson, pelo tempo que vocês estão nos doando aqui com essas palavras que são extremamente importantes para o momento que nós estamos vivendo, para um momento onde, quando nós estamos preocupados, tratando da questão da 936, aí a gente consegue um fôlego na 936, na semana seguinte eles colocam a 927 em pauta, colocam o Jabuti na 927, que é o da questão dos acordos judiciais que estão suspensos. Aí a gente está trabalhando a 927, fazendo as lives, nos mobilizando, vem a decisão do ministro Gilmar Mendes, e no meio de tudo isso, ainda o TST, que solta a recomendação número 8, para poder tentar ressuscitar aí a termação e o juspostulante. E antes de encerrar, eu queria passar aqui um comentário que foi feito no chat do Facebook pelo Newton Correia, ex-presidente da ABRAT, ele falando sobre a súmula 425 do TST. E ele dizendo que a própria súmula 425 do TST, ela já discrimina o juspostulante, porque ela fala sobre o alcance. E eu vou ler a súmula que diz: o juspostulante das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, competência do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, a própria súmula ela já faz uma limitação. E o Newton, ele vem, logo que ele faz esse comentário, ele pergunta: e se a ação for julgada improcedente, quem vai fazer o recurso ordinário? Né? E se a sessão de atermação não fizer o recurso, o Estado, ele vai ser responsável pela desídia ou pela negligência, ou se interpuser intempestivamente? Interposto, quem vai fazer a sustentação oral no TRT? Quem vai fazer a sustentação oral no TST? No TST é proibido. Então, são vários questionamentos que nós precisamos ter, uma forma de conscientização, não só da advocacia trabalhista, mas também da sociedade brasileira, do perigo que significa essa tentativa de trazer o juspostulante e de trazer a questão da atermação como um estímulo para que os tribunais regionais do trabalho passem a usar desses procedimentos. Eu vou dar em primeira mão, porque a gente já começou aqui, a Carla Patrícia falou do compromisso tem algum microfone ligado aí que está dando interferência. Por gentileza, podia desligar? Como dizem, né, eu não preciso esconder nada, né, eu gosto de contar novidades, então Antônio Fabrício tem agora às 18h30 uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, estará lá representando a CNDS, Fabrício, Felipe Santa Cruz e César Brito, advogado da ABRAT, nesta questão da liminar que foi exarada pelo ministro Gilmar Mendes, que determina a suspensão
das execuções trabalhistas que estão tratando sobre a questão da TR do IPCA. Então, agora, às 18h30, 3 grandes guerreiros estarão juntos com o ministro Toffoli para que a gente tente minimizar os efeitos dessa liminar que foi dada e que paralisa a Justiça do Trabalho. Carla, eu devolvo para você, agradecendo a presença de todos e todas, e vamos continuar discutindo, resistindo e nos mobilizando. Eu quero ouvir dos nossos convidados, tanto do Antônio Fabrício quanto do Jefferson, já, né, na despedida dessa live, mas eu gostaria que cada um de vocês nos dissesse para cada um que nos ouve em todas as plataformas, e essa live vai ficar gravada também no YouTube, uma mensagem para a advocacia trabalhista. E eu finalizo a minha fala agradecendo a contribuição muito valiosa da doutora Arlete Mesquita, do doutor Vitor Noé, presidente Alessandra, obrigada pelo apoio para os projetos da Escola da Abrat, professor Otávio, nosso colega, nosso grande diretor, que ao meu lado combate também o bom combate. Fabrício e Jefferson, é com vocês agora para se despedir, e nós precisamos ouvir de vocês alguma coisa para que possa nos encorajar e continuarmos nessa luta, existência e resistência. Você quer ouvir, Carla? Você vai ouvir. Debulhar o trigo, recolher cada vago do trigo, forjar do trigo, milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propícia estação e fecundar o chão. Continuemos debulhando o trigo, decepando a cana e afagando a terra, porque ninguém vai suprimir a justiça do trabalho das nossas vidas. Lindo, lindo! Estou aqui, ó, debulhada em lágrimas. Jefferson, se você não vai mostrar algum instrumento, pelo menos ligue o som, ligue o seu áudio. Fabrício, você deixou aqui todo mundo emocionado. Para encerrar, né? Citando uma música, eu logo cantei. Você deixou todo mundo emocionado, né? E aí, como dizia o nosso querido cearense Belchior, João, o tempo andou mexendo muito com a gente. E dizia mais: não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Essa é a nossa mensagem. Continuamos vivos. Resistência é a nossa palavra de ordem. Um abraço a todos. Obrigada a todos que nos acompanham. Fabrício, vai lá. O combate. Vai lá, Fabrício, por favor, traga boas notícias. Boa sorte. Obrigada. Vamos encerrar.